Welcome back to the program. Today we're joined by Scott Ritter. Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo Scott Ritter, ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, oficial de inteligência e ex-inspetor de armas da ONU. Os acontecimentos atuais entre os Estados Unidos e a Rússia parecem estar passando pelo mesmo caos. Gostaria de saber sua opinião sobre este recente relatório dos serviços de inteligência russos, o FSB, que afirma que os britânicos estavam por trás do ataque ao sistema de dissuasão nuclear da Rússia em junho. Também estamos vendo mísseis britânicos Storm Shadow sendo usados para atacar a fábrica química russa em Bryansk. Ao mesmo tempo, Trump recuou de sua posição anterior de que precisamos resolver as questões de fundo e, em vez disso, voltou à ideia de que precisamos apenas de um cessar-fogo. Então, novamente, muita coisa está acontecendo em um período muito curto. Como você interpreta esses acontecimentos? Bem, acho que o FSB está simplesmente dando voz a algo que os russos sempre souberam. O M6 tem estado fortemente envolvido com os serviços especiais ucranianos desde o início deste conflito, e até mesmo antes disso. Mas, especialmente após o início da operação militar especial, o M6 basicamente assumiu o controle de Volodymyr Zelensky. Não apenas em termos de segurança, mas também na elaboração de sua narrativa. A variação mais recente desse tema é sobre manter a Ucrânia na luta. Essa é a grande campanha de relações públicas orquestrada pelo M6. E vemos isso se desenrolando de forma consistente. Eu tenho que rir. Acho que foi em Vilnius há 2 anos, quando Zelensky estava sozinho, e todo mundo fez um meme dele com uma expressão carrancuda, enquanto o resto da Europa se reunia. E agora temos essa coalizão dos dispostos se encontrando, e esses eventos encenados em que Zelensky entra confiante, todos se levantam para apertar sua mão e abraçá-lo. Nós sabemos o que eles realmente pensam desse homem. Eles o odeiam. Ele é amplamente desprezado. Isso é apenas um espetáculo orquestrado pelos britânicos que dizem: precisamos apoiar esse cara publicamente, sustentá-lo, para que ele possa ser novamente o Winston Churchill do nosso tempo. E os russos vêm acompanhando tudo isso desde o início. Foram os britânicos que estiveram por trás do atentado inicial com o caminhão-bomba na ponte da Crimeia. Os britânicos têm estado por trás de quase todas as principais ações da Ucrânia, planejando ataques militares convencionais e desempenhando um grande papel também nas operações não convencionais. E o ataque com drones, que teve como alvo a infraestrutura nuclear estratégica da Rússia, o que está sendo mencionado aqui, foi uma operação britânica. Os ucranianos não tinham a capacidade nem a infraestrutura dentro da Rússia para construir fábricas de drones, equipar veículos ou manter casas seguras nessa escala e dimensão. É algo que os britânicos já tinham e têm implementado há algum tempo. E eles, transferiram essa capacidade para os ucranianos. Os russos sabem disso. O mesmo vale para o Nord Stream. Essas coisas não acontecem no vácuo. Foram os britânicos trabalhando com os ucranianos, talvez com algum envolvimento americano também, que explodiram o gasoduto. Acho que o fato de os russos tornarem isso público está preparando o terreno para consequências muito sérias para a Europa, e especialmente para os britânicos. Sabe, não é a primeira vez que a Ucrânia usa o Storm Shadow, mas eles vêm disparando Storm Shadows contra a ponte da Crimeia há algum tempo, e eles têm sido abatidos. O que vemos aqui é aparentemente os britânicos assumindo o controle da frota de mísseis Storm Shadow e planejando uma operação, executando-a com base em inteligência britânica, com a mira feita pelos britânicos, e atingindo um alvo estratégico de energia dentro da Rússia. Vladimir Putin respondeu recentemente dizendo que se isso continuar, ou se a Rússia for atingida por essas armas, os resultados serão catastróficos. Não apenas para a Ucrânia, mas para a Europa. E eu acho que o fato de o FSB divulgar esse relatório prepara o terreno para a possibilidade de Vladimir Putin cumprir essa promessa. Não uma ameaça, mas uma promessa
de retaliação catastrófica por parte da Rússia. Bem, também parece que os ucranianos obviamente receberam alguma ajuda para contornar os sistemas de defesa aérea russos. De novo, isso está mais dentro da sua área do que da minha. Mas considerando que os russos agora estão reconhecendo mais abertamente quem os está atacando, bem, a OTAN passou em grande medida de uma guerra por procuração para uma guerra direta. E ao mesmo tempo, os caminhos para um acordo diplomático desapareceram. Como você acha que os russos podem reagir? Quero dizer, de que tipo de mísseis estamos falando? Que tipo de armamento estaria envolvido? E, no geral, como você enxerga uma retaliação russa? Porque eu acho que, pelo menos na Europa, a lógica principal é, bem, os russos não fizeram nada contra nós nos últimos 3 anos e meio, então podemos continuar a escalar. Os russos, como você apontou, têm sido muito relutantes em facilitar uma escalada. A escalada sempre foi a estratégia da Ucrânia. A Ucrânia quer a escalada porque deseja que a OTAN deixe de ser uma agência de apoio e passe a ser uma participante ativa do conflito, envolvida diretamente nos combates. E a Rússia tem sido cautelosa em fazer qualquer coisa que alimente essa narrativa. Veja, eu não sou um político russo, não tomo decisões políticas da Rússia. E não sou um oficial militar russo, não faço o planejamento de alvos deles. Mas, se eu interpretasse um na TV, ou me hospedasse num Holiday Inn Express, eu diria o seguinte: acredito que a Rússia continuaria relutante em dar esse passo decisivo. Ainda seria necessário um passo intermediário, limitado aos limites territoriais da Ucrânia. E você não quer necessariamente usar todos os seus recursos nessa etapa. A Rússia mostrou Kinzhal ao Ocidente uma vez, e pode ser um sistema de armas ao qual a Rússia volte, mas é um sistema de armas estratégico. Quero dizer, ele é operado pelas forças de foguetes estratégicos. É um sistema com capacidade nuclear. Ainda assim, acho que pode haver alguma hesitação por parte da Rússia em empregá-lo, a menos que decidam tirar Bankova, que é basicamente o distrito do governo ucraniano, do mapa. Então o Kinzhal seria o ideal. Mas acredito que o objetivo seria punir os britânicos. E penso que o que os russos fariam seria usar sistemas de armas que já empregaram antes. Sabe, talvez adicionando ao conjunto sistemas Iskander de longo alcance, que tem alcance intermediário de mísseis, Zircon, e talvez uma nova variante do míssil KH-101, o Projeto 506 já está em operação. Essas são algumas armas que poderiam ser usadas para aniquilar a presença britânica na Ucrânia. E isso poderia significar qualquer coisa, desde eliminar a embaixada britânica até atingir locais conhecidos de oficiais ou grupos de assessoria britânicos, ou qualquer unidade ucraniana afiliada aos britânicos. Um ataque massivo de decapitação da capacidade britânica na Ucrânia, projetado para causar baixas. Os russos têm relutado em realizar o tipo de ataque que deliberadamente cause baixas entre membros da OTAN. Eles já bombardearam instalações de treinamento. Eles mataram soldados e mercenários, mas todas essas conversas sobre os russos bombardearem um bunker subterrâneo secreto e matarem dezenas de oficiais da OTAN são besteira. Não estou dizendo que 1 ou 2 membros da OTAN não tenham morrido no meio disso, mas os russos não têm os atacado deliberadamente. Isso pareceria um movimento lógico de escalada que mantém o conflito dentro dos limites da Ucrânia. Mas em havia um sinal claro aos britânicos de que eles vão pagar um preço. E se os britânicos continuem a operar depois disso, lembre-se de que eles teriam que reconstituir sua cidade. Se os russos realmente atacassem a infraestrutura britânica dentro da Ucrânia, não é como se os britânicos pudessem fazer uma transição imediata. Eles teriam que reconstituir essa capacidade.
algo que talvez relutassem em fazer quando 20 ou 30 sacos de corpos voltassem da Ucrânia. Mas eu acho que os russos estão cansados dessa escalada. Acho que um dos motivos pelos quais Donald Trump recuou em relação ao Tomahawk não é apenas pelas dificuldades técnicas que ele mencionou, de que os ucranianos não conseguiriam operar o Tomahawk sozinhos. Isso já era sabido. E mesmo assim, ele ainda parecia disposto a, enviar contratados americanos para preencher essa lacuna. Acho que isso veio da conversa que ele teve com Vladimir Putin, que, na minha opinião, provavelmente reflete parte do conteúdo da conversa que Anatoly Antonov, quando era embaixador russo nos Estados Unidos, teve com ex-funcionários americanos em setembro de 2024. Isso foi então repassado ao presidente Biden sobre as consequências de aprovar os documentos de Keir Starmer, que autorizavam o uso de Storm Shadow, Ataque MS e Scalp em ataques de longo alcance. Ninguém jamais reconheceu publicamente qual foi o teor dessa conversa, mas pelo que entendo, foi algo mais ou menos assim. A lista de alvos russos seria extensa e Washington, D.C., estaria incluída nessa lista em termos de retaliação. Totalmente sério. E eu imagino que Putin tenha avisado o presidente Trump de que se um míssil Tomahawk atingisse, por exemplo, o Kremlin, então Washington, D.C., não estaria imune a uma retaliação, que provavelmente não seria do interesse dos Estados Unidos seguir por esse caminho. Então Trump recuou disso. Mas agora ele perdeu prestígio. Tem sido humilhante ser Donald Trump ultimamente, porque as inconsistências de suas próprias posições políticas são óbvias. O fato de ele não ter nenhuma posição pessoal firmemente sustentada, de ser suscetível à manipulação controlado por seu círculo íntimo de conselheiros, se desenrola diante de nós ao vivo na TV. Agora ele, você sabe, seguiu o caminho de Scott Ritter, de impor sanções para derrubar a economia russa. Quer dizer, Besson convenceu Donald Trump de que ao sancionar as duas grandes, Rosneft e Lukoil, a economia russa entraria em colapso. Vladimir Putin e outros líderes russos disseram: somos praticamente imunes às suas sanções. E Trump não parece ter uma boa resposta, além de, vamos conversar sobre isso em 6 meses. Sanções não são uma política. Sanções são o que acontece quando você não tem uma política. Sanções são o que você faz quando não sabe o que fazer. E o fato de Donald Trump ter agora jogado a carta das sanções significa que ele não tem a menor ideia do que fazer com a Ucrânia. Isso não vai ser bom nem para a Ucrânia nem para a Europa, porque enquanto os Estados Unidos vacilam, a Rússia é decisiva. Em 2014, Henry Kissinger disse algo como: o ódio a Putin não é uma estratégia. A ausência de estratégia parece se aplicar aqui também. Mas as mudanças em relação a Trump são bastante interessantes, porque, novamente, já seguimos esse caminho antes. Ele ia fazer sua contagem regressiva de 50 dias, que acabou se tornando 12 dias, nos quais os russos teriam que aceitar um cessar-fogo incondicional. Eles foram ao Alasca, sentaram-se, e os russos explicaram por que um cessar-fogo incondicional não resolveria nenhum de seus problemas. E, novamente, esse foi o motivo pelo qual eles entraram na Ucrânia, em primeiro lugar, para garantir a questão da neutralidade, mas também agora todas as outras coisas que se acumularam a partir disso. Mas então ele voltou do Alasca. Ele reconheceu que não haveria cessar-fogo incondicional. Vamos tratar dessas questões. E, no entanto, aqui estamos novamente. Agora o assunto voltou a ser o cessar-fogo. Mas sobre as sanções, porque essas não são simplesmente sanções contra o petróleo russo. Quero dizer, os russos estão exportando isso. São sanções secundárias, e parece que os principais alvos são a China, a Índia, bem, no geral os países do BRICS. Como você vê essas sanções? Até que ponto você acha que os indianos e os chineses estarão dispostos a, digamos, pagar um preço ou enfrentar a fúria de Washington ao ignorá-las?
Quero dizer, essas são, novamente, decisões soberanas que só podem ser tomadas por governos soberanos, aqueles que precisam levar em conta seus próprios interesses nacionais. A Índia já declarou que não é de seu interesse ser ditada por outras potências em questões que são puramente decisões soberanas sobre segurança energética. A China, como se sabe, está envolvida em uma guerra comercial com os Estados Unidos. Mas a China e a Rússia têm uma relação estratégica muito forte, e não vejo os chineses abrindo mão dessa relação por um ganho tático de curto prazo em uma guerra comercial em andamento com os Estados Unidos, sabendo que os Estados Unidos, especialmente sob Donald Trump, são incapazes de cumprir qualquer acordo. Quer dizer, esse é um dos fatores que minam tudo o que Trump faz, o fato de que ele não tem mais credibilidade. Ninguém confia nele. Ele literalmente vacila. O vento muda, a opinião dele muda. Do ponto de vista indiano, o interesse de longo prazo deles está com a Organização de Cooperação de Xangai, com o BRICS, não com os Estados Unidos. Isso se tornou dolorosamente evidente para eles. Eles ficaram em cima do muro por um tempo, mas, quando se observam as políticas tarifárias impulsivas que os Estados Unidos impuseram à Índia, acho que os indianos entendem que os Estados Unidos oferecem tudo, menos estabilidade para eles daqui em diante. E a China, novamente, não posso falar pelos chineses, mas parece dolorosamente óbvio que os Estados Unidos não são um parceiro confiável em nada. Os Estados Unidos têm um objetivo estratégico que não traz boas perspectivas para a China, caso seja totalmente implementado. Portanto, a China faria bem em, se defender, se proteger dessas prerrogativas da política americana. Uma das melhores formas de proteção é a segurança energética de longo prazo, que vem de uma relação energética próxima com a Rússia. Não vejo a China abrindo mão disso. Acho que o que temos é uma grande mídia ocidental desesperada para encontrar qualquer coisa que cheire a vitória para Trump, para o Ocidente, para as políticas de sanções. Quer dizer, Trump disse, me dê 6 meses. Ei, Donnie, meu caro, deixa eu te dizer, em 6 meses você não vai estar indo tão bem assim. A Rússia está se saindo bem. A Europa achou que iria esmagá-los 4 anos atrás, e foi a economia europeia que entrou em colapso, não a da Rússia. Você não brinca com isso. Quando você rebaixa uma nação dizendo algo como a Rússia é só um grande posto de gasolina com armas nucleares. Tudo bem, se é assim que você quer chamar a Rússia. Então precisa respeitar o fato de que a Rússia talvez saiba muito mais sobre segurança energética e política energética global do que você. Porque a Rússia é o posto de gasolina. Você não passa de uma pessoa que abastece o carro. Eu diria que o posto de gasolina provavelmente entende melhor o modelo de negócio do que quem está abastecendo. Pergunte aos sauditas, toda vez que eles enfrentam os russos em questões de preços estratégicos do petróleo. Volte por quê, 2020, no início da Covid, quando a Arábia Saudita tentou roubar a fatia de mercado da Rússia. Os russos derrubaram os sauditas, e foram os sauditas que acabaram rastejando até a mesa para chegar a um acordo de compromisso. Você não pode brincar com os russos nesse aspecto. Eles estão muito mais preparados do que Scott Ritter jamais estará em toda a sua vida para lidar com as consequências dessas sanções. No curto prazo, a mídia ocidental está explorando o fato de que, tanto na Índia quanto na China, existem empresas petrolíferas privadas e independentes que, em termos de diligência, precisam apertar o botão de pausa e perguntar: o que fazemos? Como respondemos? Elas precisam recorrer aos respectivos governos e perguntar: qual é a direção da política estratégica? Elas prestam contas a conselhos de administração e coisas do tipo. Mas o Ocidente interpreta essa pausa como se elas tivessem suspendido, encerrado ou terminado as operações. Longe disso. A Índia, em setembro, comprou mais petróleo russo do que nunca, e a tendência é continuar nesse caminho. A China assinou acordos estratégicos de longo prazo para o fornecimento de energia russa, gás e petróleo.
Então, sabe, acho que em 6 meses ficará claro que Donald Trump não fazia ideia do que estava fazendo. Scott Ritter estava completamente errado sobre a economia russa. A Rússia vai ficar muito bem. E novamente, para os ucranianos, para a Europa, sabe, eles comemoram isso, mas voltamos à correlação de Ritter com o ponto de Kissinger. Sanções não são uma política, não são uma estratégia. Isso mostra que você não sabe o que está fazendo e por isso recorre a algo que faz parecer que sabe. Os russos sabem exatamente o que estão fazendo. E para a Ucrânia isso é ruim, porque os Estados Unidos não têm um plano B. Donald Trump acabou de dizer 6 meses, então aparentemente ele está disposto a esperar 6 meses sem fazer nada. Posso garantir que de agora até daqui a 6 meses a situação na Ucrânia vai se deteriorar, em detrimento do governo ucraniano e da Europa. Bem, sobre a questão dos europeus, eu vi uma entrevista com Robert Fico, o primeiro-ministro da Eslováquia. Ele disse aos jornalistas que Trump havia feito uma proposta a Putin, a qual Putin aceitou. Ele se concentrou no aspecto territorial desse acordo, dizendo que Trump teria proposto que Donbass, ou seja, Luhansk e Donetsk, passassem totalmente para a Rússia, enquanto a Kolasnitran puderam ser coadas onde estavam em Kherson e Zaporizhia em termos de controle. Acho que isso significa mudar as fronteiras administrativas. Agora, segundo Fico, Putin aceitou esses termos, e o acordo era que Trump voltaria para conversar com seu pessoal e resolver os detalhes, mas ele nunca voltou. O fato de que um acordo foi alcançado e Trump nunca retornou à Rússia é algo que muitos líderes russos repetiram várias vezes, inclusive Lavrov, aliás. Mas agora, é claro, não se fala mais nisso. E ele está falando sobre um cessar-fogo. Você acha que esses comentários de Fico estão corretos? E também, como você interpreta essa reação dos europeus? Eles estão apenas se preparando para uma hostilidade permanente em relação à Rússia. Isso não parece uma base muito sólida para uma paz duradoura no continente. Bem, mais uma vez, começo com a minha premissa de que a Europa, a elite política e econômica europeia, investiu tanto capital político e econômico no modelo de apoio à Ucrânia que é incapaz de considerar qualquer outra opção. No momento em que recuam em relação à Ucrânia, isso significa que a Ucrânia perdeu. E se a Ucrânia perde estrategicamente, então eles também perdem estrategicamente. Para um político, isso significa que você está fora. Provavelmente será expulso do cargo, o que é uma sentença de morte para políticos. E para os economistas, isso significa que serão responsabilizados por todas as graves consequências econômicas de suas ações ao apoiar sanções e medidas desse tipo. Essas são pessoas desesperadas que não têm outra opção a não ser continuar insistindo na estupidez, que é exatamente o que estão fazendo. Precisamos entender que a política europeia não vem de um lugar de força intelectual. Ela vem de um vácuo intelectual, movido pelos desejos mais baixos e narcisistas de políticos e economistas que estão preocupados com seu próprio ganho político e bem-estar econômico, e não com o bem-estar coletivo da Europa e a segurança europeia. O outro problema é que Donald Trump é mais burro que uma porta, e Marco Rubio seria um péssimo secretário de Estado, assim como o conselheiro de Segurança Nacional Melvin Norton. Rubio odeia a Rússia, não quer paz com a Rússia e fará tudo o que for possível para enfraquecer a Rússia. Donald Trump é apenas estúpido. O que Vladimir Putin aparentemente disse a Donald Trump, porque eu não estava lá, é que a Rússia aceitaria um cessar-fogo baseado na retirada completa da Ucrânia do Donbass e no acordo de retirada de Kherson e Zaporizhia, mas que um cessar-fogo poderia ser organizado assim que eles deixassem o Donbass. Depois disso, eles se retirariam dos outros territórios. Mas a Rússia disse, estamos dispostos a ceder ou fazer concessões territoriais.
Veja, Trump é burro demais para entender a diferença, porque o que Marco Rubio disse a ele foi que precisamos congelar o conflito aqui. A Ucrânia ficaria com Kherson e Zaporizhia em troca de abrir mão do Donbass. Isso não foi o que Putin disse. As pessoas precisam ler a Constituição russa. Elas precisam entender os limites do poder executivo na Rússia. Vladimir Putin tem um poder incomparável, sem dúvida. Ele governa há 25 anos. Mas nem mesmo Vladimir Putin pode ceder território russo por vontade própria. A Constituição proíbe isso. Ele teria que recorrer à Duma e obter o apoio desse órgão, o que exigiria o apoio do povo russo. E neste momento, o povo russo não apoiaria isso. Uma das razões pelas quais Vladimir Putin tem mais de 80% de apoio é porque ele é visto como um defensor da nação russa. Se de repente Vladimir Putin, que disse a essas pessoas, se vocês realizarem um referendo e votarem para se unir à Rússia, nós os traremos para a Rússia, vocês farão parte da Rússia, passasse a dizer, bem, agora há uma ressalva, isso significaria o fim de sua credibilidade. Portanto, é uma estupidez das pessoas a gritarem conflito com gelo é algo que a Rússia aceitará. Constitucionalmente, eles não podem aceitar isso. Além disso, Orne não está vencendo. Normalmente, um conflito congelado é um termo que você pode impor a alguém quando está em vantagem. Veja o fim do conflito coreano, a terrível Guerra das Colinas que ocorreu em 1953, quando os fuzileiros navais e o exército dos Estados Unidos perderam milhares de homens empurrando os chineses de volta, fazendo-os perceber que não havia futuro em continuar a luta. Os chineses concordaram em congelar o conflito ali. Mas então ficamos com um estado permanente de guerra na Península Coreana. A Rússia não quer um estado permanente de guerra. A Europa quer um estado permanente de guerra, porque isso atende aos seus objetivos de longo prazo de minar, derrubar e enfraquecer a Rússia. A Rússia nunca aceitaria isso. Vladimir Putin disse que as causas fundamentais do conflito precisam ser resolvidas. Bem, se essa é a sua posição inicial, por que você congelaria o conflito permanentemente, ignorando as causas fundamentais do conflito? As pessoas que abraçam essas teorias ridículas são pessoas estúpidas, Glenn. Pessoas estúpidas que ignoram deliberadamente a realidade. Você não precisa ser um cientista de foguetes. Você não precisa ter um doutorado em estudos russos. Você só precisa ter um entendimento básico de como a Rússia funciona e respeito pelo que Vladimir Putin diz. Há 25 anos, Vladimir Putin fala e age, e é difícil encontrar uma situação em que ele tenha falado e não tenha agido. E assim, quando Vladimir Putin se compromete com um curso de política, não uma, nem duas, mas várias vezes, sem inconsistências no plano que apresentou, acreditar de repente que ele vai largar tudo e mudar completamente é absurdo. Donald Trump é burro demais para entender isso. E Marco Rubio é ardiloso demais, enganador demais e francamente traidor demais em relação à visão estratégica de Trump para explicar isso adequadamente ao presidente. Ele explora a estupidez desse presidente quando se trata da Rússia. E agora Donald Trump ficou de mãos abanando, porque achou que ia conseguir algo e descobriu que não estava conseguindo nada, porque não entendeu o que Vladimir Putin estava realmente colocando na mesa. Bem, acho que agora dá para dizer com grande certeza que esta é, sem dúvida, também a guerra de Trump. Quero dizer, ele tem tentado afirmar que é apenas a guerra de Biden, mas, com as sanções, a rejeição da diplomacia e, claro, falando abertamente sobre a contribuição dos Estados Unidos na luta contra a Rússia, é a guerra de Trump. Mas é um momento peculiar, porque agora parece haver um colapso crescente, pelo menos dentro dos Estados Unidos, dentro da Ucrânia. Dá para observar a economia, a estabilidade política, a estabilidade social, mas acho que a linha de frente é o aspecto mais interessante. Então, só como última pergunta, como você interpreta a linha de frente nesse momento? O que exatamente você está observando?
É frustrante para um público ocidental observar esta guerra, porque nós não a entendemos. Mesmo alguém como eu, que faz o máximo para compreender o que os russos estão fazendo, ainda sou vítima das minhas próprias experiências, dos meus próprios preconceitos. Venho de um histórico no Corpo de Fuzileiros Navais, que é totalmente voltado para atacar, atacar, atacar. E quando olhamos para o que a Rússia está fazendo, guerras de atrito são diferentes. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de atrito, em que duas forças massivas se desgastaram mutuamente até que uma delas finalmente cedeu. A Europa estava à beira do colapso, até que os Estados Unidos intervieram em 1917, e então a chegada de forças americanas frescas compensou a capacidade da Alemanha de transferir tropas da frente russa para a frente ocidental. E nós os desgastamos. Foi assim que aquela guerra terminou. Ambos os lados se espancando até a exaustão, e o lado com as tropas mais frescas disponíveis venceu. Então, quando vemos guerras de atrito, pensamos, certo, essa narrativa deve se alinhar ao que o governo Trump vem dizendo. Quero dizer, acho que todos agora reconhecem que a Ucrânia sofreu baixas horrendas. Mas o que o governo Trump está tentando dizer é que a Rússia também sofreu baixas tremendas e não consegue sustentar essa luta. Mas aí existe a realidade russa. E sabe, veja bem, passei muitos anos na área de inteligência aprendendo a ler as pessoas. Passei 7 anos aprendendo a ler os iraquianos, ouvindo mentira após mentira após mentira. Sou bem bom em ler seres humanos, aqueles pequenos sinais sutis que eles dão quando estão desconfortáveis com algo ou quando suas histórias são inconsistentes. E conversando com oficiais russos sobre o conflito, eles têm sido consistentes como o dia é longo. É uma luta difícil. Eles dizem isso abertamente. Nunca encontrei um russo que dissesse, isso é moleza. É uma luta difícil, quero dizer, é uma luta realmente dura. E estamos pagando um preço, mas esse preço está longe de ser o que os ucranianos estão pagando. A guerra de atrito neste momento está sendo medida por um algoritmo que mostra os russos alcançando proporções de baixas, que no início, quando foi desenvolvido, eram de cerca de 5 a 7 para 1. Mais tarde, à medida que o algoritmo foi aprimorado, passou a mostrar de 12 a 20 para 1. E hoje, em um bom dia, chega a 36 para 1 ou mais. Os russos estão simplesmente massacrando os ucranianos. Massacrando-os. De vez em quando, os ucranianos conseguem reunir forças e obter domínio situacional sobre uma parte muito limitada da frente. Esse domínio pode durar alguns dias, talvez uma semana, e então os russos retomam o controle. Foi isso que aconteceu ao norte de Pokrovsk, onde os ucranianos tentaram vender uma grande contraofensiva que supostamente teria desferido um golpe mortal contra os russos. Acabou. Todos os ucranianos estão mortos, e a Rússia retomou o controle do campo de batalha. Seymour Hersh acabou de escrever um artigo em que fala sobre esse ferradura mítica, dizendo que os soldados russos se recusam a obedecer ordens. Ora, Seymour, olhe um mapa antes de escrever algo assim. Quero dizer, você é meu amigo, mas poxa, olhe um mapa. Não há um único ponto na linha de frente onde os russos não tenham avançado. E a implicação, portanto, é que o exército russo continua atacando. Em nenhum lugar dessa frente o exército russo disse a Vladimir Putin, não vamos fazer isso. Em primeiro lugar, Vladimir Putin não dá as ordens. Esse é outro daqueles pequenos detalhes factuais. Você sabe quem dá as ordens é Gerasimov. Ele é quem está no comando. Vladimir Putin dá a direção estratégica. Aqui estão os objetivos. Mas não diz ao exército como fazer seu trabalho. Portanto, a ideia de que um general russo teria recusado uma ordem de Vladimir Putin para realizar um ataque contra a mítica ferradura, isso não existe. Esse é o tipo de estupidez que existe no Ocidente, porque acreditamos na nossa própria propaganda. A Rússia está vencendo na linha de frente. Nós, no Ocidente, não entendemos a realidade desta guerra. Esperamos que, quando se fala em proporção de baixas, haja grande movimento na linha de frente.
Mas não é disso que se trata esta guerra de atrito. Esta guerra de atrito diz respeito não apenas à Rússia desgastar o exército ucraniano, mas também à capacidade do Ocidente de sustentá-lo. A Rússia não está apenas destruindo as reservas de pessoal da Ucrânia. Ela está destruindo a capacidade do Ocidente de reconstituir o exército ucraniano. Estamos na 7ª mobilização das forças ucranianas. Na 5ª reconstrução do exército ucraniano. A Rússia mobilizou uma vez, em 2022, cerca de 300 mil homens, e desde então tem mantido isso por meio de contratos. Há uma inconsistência na posição ocidental. Por um lado, dizem-nos que os russos ficaram sem tanques e sem mais nada, porque, pelo amor de Deus, os ucranianos estão destruindo tudo. Por outro lado, a Rússia está produzindo 4 vezes mais do que o Ocidente coletivo em sua indústria de defesa. Vocês não podem querer as duas coisas, pessoal. O fato é que a Rússia está produzindo 4 vezes mais que o Ocidente. E um dos motivos pelos quais o Ocidente está perdendo é que os russos estão destruindo tudo o que o Ocidente envia para a Ucrânia. Isso é uma guerra de atrito. E é essa guerra que a Rússia está travando. Não é algo guiado por calendário, o que é frustrante para as pessoas no Ocidente, porque todos queremos uma data marcada. Quando isso vai acabar? A Rússia não se importa. Eles simplesmente não se importam. Isso vai acabar quando tiver que acabar, quando os objetivos forem alcançados. Só o Ocidente tem essas expectativas baseadas em calendário. Quero dizer, Donald Trump não é movido pelo calendário da realidade ucraniana, mas sim pelo imperativo doméstico americano de uma eleição de meio de mandato que se aproxima, na qual ele precisa de um resultado na Ucrânia para solidificar sua posição política em casa e assim continuar a levar adiante a agenda do Congresso. É por isso que ele insiste em datas, prazos e tudo mais. A Ucrânia é movida pelo fato de que está perdendo, está desmoronando, está entrando neste inverno sem aquecimento, sem energia, sem água potável, nada. A Europa é movida pelo fato de que está falida. Não tem dinheiro nem recursos. Tudo que a Europa faz é uma farsa, 100% uma farsa. A Suécia é grande, venha, vamos te dar as boas-vindas. É tudo encenação. Sério? Quando? Quando vocês vão dar esse controle mítico aos ucranianos? O quê? Você diz 3 ou 10, ou talvez esteja disponível em 2 ou 3 anos? Mas e os 100 a 150? Isso não existe. É falso. Nunca vai existir. Não pode existir. Não vai existir. Tudo que a Europa faz é falso. Tudo que os Estados Unidos fazem é falso. A única coisa que não é falsa é o fato de que a Ucrânia está perdendo milhares de homens por dia. Milhares de homens por dia. A Rússia está perdendo centenas de homens por dia. É uma guerra horrível. Mas os russos podem sustentar esse nível de guerra indefinidamente. A Ucrânia e a Europa não podem. Quando tudo isso vai acabar? Eu não sei, mas eu sei que quando acabar, a Rússia será a vencedora. Bem, considerando que isso está ficando muito claro, é realmente frustrante ver que não há nenhuma diplomacia surgindo. Porque, como todo mundo sabe, quando se chega ao fim de uma guerra, como estamos vendo, as baixas tendem a aumentar. E acho que é isso que estamos vendo agora também. Mas, de novo, acho que não são nossos soldados, então não estamos contando. Quero apenas lembrar novamente ao seu público, isso é importante, porque você acabou de dizer algo muito importante. Durante a Segunda Guerra Mundial, na frente ocidental, o mês mais sangrento para os Estados Unidos não foi junho de 1944, o dia D. Não foi dezembro de 1944, nas batalhas das Ardenas. Foi abril de 1945, o último mês da guerra. Perdemos mais soldados nesse último mês, depois que o exército alemão já havia sido derrotado, depois que estavam em retirada. Porque, como você disse, quando uma guerra está chegando ao fim, é então que começa a fase mais sangrenta. À medida que nos aproximamos do inevitável colapso da Ucrânia, não veremos uma queda no número de baixas.
veremos uma escalada massiva de vítimas, principalmente entre os ucranianos. Portanto, qualquer um que diga que estamos fazendo isso pela Ucrânia, que estamos fazendo isso para ajudar o povo ucraniano, na verdade o que estão fazendo é garantir que centenas de milhares de homens ucranianos que não precisariam morrer, que hoje estão vivos, estarão mortos por causa do narcisismo das elites políticas e econômicas europeias. Scott Ritter, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua avaliação dessa situação. É incrivelmente deprimente, mas ainda assim muito interessante. Muito obrigado. Obrigado por me receber. Thanks for having me.